Atos 9, do versículo 10 ao 18. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai-te à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito desse homem e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos quantos invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer ou padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber o propósito, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa de oração, ó Deus, por poder meditar na tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bem, o título da mensagem desta noite é: Chegou a sua vez. Ora, eu vou estar falando para um não crente, um novo convertido, e também vou estar falando para você que já tem uma caminhada com o Senhor Jesus. Então, chegou a sua vez. Agora é com você. Qual a sua resposta e a sua decisão? Agora é com você. Qual a sua resposta e a sua decisão? E Deus, Ele chama. E quando Ele chama, assim como Isaías, conforme muitas das vezes nós lemos, Ele disse: eis-me aqui. E tem a outra parte que eu vou estar falando mais à frente. Muitos dizem: eis-me aqui. Falta responder a segunda resposta, que é a sua decisão. Como eu já falei em Atos 9, o versículo 10, Jesus chama Ananias e ele diz: eis-me aqui. Sabia que você pode chamar Deus também e ele vai te dizer: eis-me aqui, conforme Isaías 58, versículo 9 e o capítulo 65, 1. Ananias, o discípulo. Ananias, ele não estava no centro das atenções em Jerusalém, e sim em Damasco. Provavelmente, ele deveria ter saído, ou fugido, melhor dizendo, daquele tumulto, porque ele sabia que a situação em Jerusalém não estava fácil para os novos convertidos, para o cristão. E de repente, o medo bate à sua porta. Chega a informação de que quem? O miliciano Saulo, estava em Damasco, e com autorização para poder prender, que fosse só prender, e se fosse o caso, executar os cristãos. E quem disse que Ananias conseguiu dormir naquela noite, quando ele soube
da informação de que Saulo estava na cidade de Damasco. Muitas das vezes nós nos pegamos apreensivos. Infelizmente, no nosso país, a violência tem aumentado assustadoramente, em particular em alguns estados, em algumas cidades. Temos a questão do tráfico, a questão da milícia. Por um acaso, se você der de cara com algum desses cidadão, desse ser humano, você teria coragem de dar um bom dia para ele? Eu dou bom dia. Eu fui convidado para poder ir ali semana que vem, ali no complexo do Chapadão. E aí eu tive que dizer não para a pessoa que me convidou, não por medo, mas porque já tinha um compromisso alinhavado e eu fiquei de dar a resposta para ele. Mas eu estava doidinho para poder ir lá, até mesmo para conhecê-lo, mas eu iria em missão. E aí, eu não pude ir, não poderei ir dessa vez. E chega a informação, como eu disse, de que Saulo estava na cidade. E Ananias, ele não conseguiu dormir. E naquela noite de pesadelo, de insônia, o Senhor Jesus fala com ele através de visão. E diz para Ananias que ele fosse até Saulo orar por ele, porque ele estava confuso. Vou chegar lá na vez dos Saulos. Talvez possa ser que algum dia você se encontrasse na pessoa do Saulo. Eu fico imaginando o que Ananias pensou. Logo eu encarar esse cidadão, como eu falei, Ananias, ele não estava no centro das atenções. Quem seria mais qualificado para poder evangelizar Paulo? Quem? Pedro? Não, Pedro ia nervoso, ele ia puxar a faca, não ia dar. Também não, João ia, de repente, com amor, ele ia ficar mais temeroso. Interessante que a Bíblia não mostra nenhuma qualificação específica para que Ananias fosse evangelizar Saulo. Ele poderia ter dito, eu falar de Jesus para esse sanguinário? E ele argumenta com Jesus, mas Senhor, esse homem está com autorização para me matar. Foi isso que ele quis dizer para Jesus, Ananias. Jesus repete, vá, diga para ele, que ele a partir de hoje, Saulo, será uma nova criatura. Quem é Saulo? Alguns já escutaram falar sobre Saulo. E vamos voltar aqui ao capítulo 9, no início, que eu li a partir do 10. E vamos chegar na pessoa do Saulo, de que tanto Ananias ficou com medo. Atos 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso chegasse alguns que eram do caminho, ou seja, um cristão, até esse momento não era chamado ainda de cristão, os que acreditavam, os que criam em Jesus, assim como homens e mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu, no caso Jesus, Saulo respondeu, quem és tu? E a resposta de Jesus foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. E convém te fazer o que teus companheiros de viagem te levem até a cidade. E levando ele pela mão para Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, Saulo,
estava se achando, mandava prender todos que fossem do caminho, no caso cristão, que crescem em Jesus. E Jesus para na frente de Saulo e pergunta para ele: para onde que você vai com essa violência toda? Aí Saulo cai do cavalo e pergunta: quem és tu? E Jesus diz para ele: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Vimos a história do crente e o não crente. E a questão não está em você estar preparado. Vimos a história de Ananias, um crente, morando ali naquela cidade, sem chamar muita atenção, sem ser o centro das atenções, e ele é convocado para evangelizar o homem, vamos dizer assim, mais incrédulo, mais difícil que fosse, para evangelizar. E aí, às vezes, nós pensamos que para você aceitar o evangelho, ou para você estar preparado, você precisa parar de beber, parar de fumar, parar de falar palavrão. Isaías, a Bíblia não diz, mas ali naquele versículo, é que ele diz, né? Eis que o Senhor tocou os meus lábios, que eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E às vezes nós pensamos que para aceitar o evangelho nós precisamos parar de mentir, parar de roubar, quando na verdade Jesus, ele não veio chamar os perfeitos, ele veio chamar os pecadores. Então, se fosse para parar de beber, parar de fumar, parar de mentir, parar de matar, Jesus, ele não chamaria Saulo, ele não chamaria tantos outros da história bíblica. E Jesus, ele veio para os pecadores. Então, Jesus, ele chega ali e chama Saulo. Jesus não poderia chamar Saulo para falar do amor dele, se ele estava, em primeiro momento, matando as pessoas. Mas você precisa ouvir a voz de Deus, não importa a condição em que você se encontre. E qual será a sua decisão? Deus, ele chamou Abraão e ele disse: eis-me aqui. Deus chamou Jacó e ele disse: eis-me aqui. Gênesis 31:11. Abraão, Gênesis 22:11. Deus, ele chamou Moisés, um homicida. Êxodo 3, versículo 4. E Moisés disse: eis-me aqui. Deus chamou Samuel, ainda criança. 1 Samuel 3, do versículo 2 ao 4, ele disse: eis-me aqui. Deus chamou Isaías, que ele estava no meio da cidade confusa, cheia de problemas. E Deus chamou Ananias, Atos 9:10. E Deus chamou a Saulo e chamou a tantos outros. Você, crente ou não crente, tem levado uma vida mais ou menos, como diz lá o desenho, ou vida mais ou menos? O interessante é que hoje muitas igrejas se vangloriam, infelizmente não deveriam usar essa palavra, pela quantidade de membros, pela quantidade de pessoas. Mas como que será que as pessoas estão levando a sua vida? Será que é uma vida mais ou menos? Vamos abrir aí Atos 22, do 3 ao 12, eu lerei, os amados irmãos acompanhem, como que tem sido a sua vida, como você tem levado a sua vida.
Como eu falei, Ananias não estava no centro das atenções e Saulo, humanamente falando, não seria alvo do amor de Deus, não seria escolhido por Deus. Atos 22, de 3 em diante. Diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas cresci nesta cidade, e aqui instruído aos pés de Gamaliel, e segundo a exaltidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho, ele falando, dando testemunho da sua conversão, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunha os sumos sacerdotes e todos quantos anciãos. Deste recebi carta para os irmãos e ir para Damasco, no propósito de trazer, manteneando, ou seja, escorraçando, para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo eu de caminho, e agora Paulo falando da sua conversão, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repetidamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? E os que estavam comigo viram a luz sem entender, contudo perceberam o sentido da voz do que falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E aí, interessante, o homem que não estava no centro das atenções foi escolhido para evangelizar Saulo, agora Paulo. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que moravam ali. É interessante que Ananias foi escolhido para evangelizar Saulo. Como tem sido a sua vida? Não precisa ser o centro das atenções perante o mundo, precisa ser perante Deus. De repente você trabalha num local em que ninguém lhe conhece, que você é da Congregação Batista Parque Paraíso. De repente você pertence a qualquer outra igreja ou qualquer denominação e ninguém conhece. Mas chegou a sua vez. Jesus vai te usar, vai te dar as oportunidades. E vai ser você e Deus. Você não vai ter o pastor, você não vai ter o seu líder para lhe orientar. Assim como Ananias foi escolhido por Deus. Mas por quê? Ele estava com a vida de testemunho. O cristão, para poder fazer a obra de Deus, no primeiro momento, ele não precisa estar preparado, ter curso, faculdades, entre outros estudos que você possa fazer. Porque Paulo, o que ele disse? Antes da sua conversão, ele já tinha estudo. Ele foi criado aos pés, lá em Atos capítulo 7 fala do seu estudo. Mas até o capítulo 9, nada daquilo valia para Deus. Nada daquilo tinha serventia para Deus, nem para a sociedade. Aquilo ali não estava adiantando nada. Volto a dizer, para você fazer a obra de Deus, os bens materiais, no primeiro momento, ele não importa. Importa sim o que você faz com o seu coração. Até porque a obra da evangelização, o discipulado, se faz com o testemunho, com a vida para com Deus. É uma vida em que os que estão à sua volta conseguem ver Jesus em você através da sua vida, das suas atitudes. Então,
para você fazer a obra de Deus, amados. Se você ainda não tem um curso específico, você não tem um bacharelado em teologia, isso não importa para com Deus. Se depois que você o aceita, se você já tiver o amém, e se não tiver, se houver oportunidade, faça para você usá-lo para a honra e glória de Deus. E muitas das vezes nós não estamos atentos a isso. Às vezes a gente pensa que para você ser usado por Deus é só na igreja, mas você vai ser usado por Deus na sua família, na sua vizinhança, no supermercado, e você vai ser testado. De repente você vai encontrar, né, você está pensando no Saulo solar, no início do Evangelho, no início da nossa era cristã. De repente você vai encontrar um Saulo no mercado, no trabalho, ou até mesmo na sua comunidade, na escola, na faculdade, onde às vezes a gente encontra alguns Saulos nas repartições públicas. Misericórdia. Mas muitas das vezes as pessoas estão trabalhando em alguns setores que parece que são donos de si, são donos daqueles locais que você olha, Jesus, tem misericórdia dessa alma. Mas Deus vai te usar para que aquela pessoa venha ao conhecimento da verdade, venha ao conhecimento de Jesus Cristo. É no seu cotidiano que Jesus te chama e te dá a missão. Assim como ele deu para Ananias a missão, ali naquele cotidiano. E Ananias, devido ao histórico que ele estava vivenciando, ele não estava ali preparado, porque o medo, ele faz parte do ser humano, faz parte da sobrevivência, mas que em nome de Jesus você possa vencer essa dificuldade. Talvez o medo não é de encontrar uma pessoa violenta, mas tem gente que tem medo de falar em público, ou até mesmo de testemunhar. De repente você encontra uma pessoa que é de confissão de fé diferente, é de outra religião, você não precisa agredir ele para falar que Jesus o ama. Não basta ouvir, é preciso obedecer, entender e ir. Chegou a sua vez. E o que você vai fazer? Você vai se deparar com situações em que os Saulos da vida estarão na sua frente. É um Saulo na família, na vizinhança, como eu já falei, e até mesmo uma pessoa de difícil relacionamento. Não seja um Jonas. Interessante que quando eu estava lendo sobre Ananias, me levei logo à mente Jonas. Ananias tem vontade de correr. Mas, Senhor, esse homem está com autorização para executar as pessoas. E o Senhor quer que eu vá lá orar por ele, me aproximar dele? O que é que Jonas queria fazer com Nínive? Ele não queria lá, ele queria passar correndo, passar de longe. Nem queria lá falar de Jesus. Queria que as pessoas morressem. Deus falou para ele, volta aqui. Eu fiz uma vez uma reflexão, tinha um seriado, de um desenho que um personagem, para fugir do outro, pegava trem, pegava barco, pegava avião. Quando ele chega dentro do avião, está o outro personagem do lado dele. Não adianta correr de Deus, irmão, não corre não. E aí, Jonas tentou correr do seu chamado. Ananias tremeu na base. E Jesus, nesta noite, agora eu vou falar para você que se encontra na situação de Saulo. Talvez você não entenda ou não entendeu ainda o chamado de Deus. Saulo, Saulo. Quem já não foi um Saulo um dia? Muitas das vezes os Saulos da vida, eles desdenham ou fazem pouco do Evangelho, dos crentes, jogando pedra na igreja. Já ouvi alguém falar que tacou pedra na igreja? Eu não cheguei a esse ponto não, irmãos. Mas cheguei a desdenhar dos crentes. Ou como Estevão já foi apedrejado, talvez você já tenha
apedrejado alguém, ou até mesmo já ameaçou alguém que estava falando do amor de Deus para você. Jesus chega e pergunta: Saulo do século 21, o que foi que eu te fiz? E Jesus está te perguntando: que mal eu te fiz? Tem pessoas que não suportam ouvir falar do Evangelho. Eu não entendo porque tanta raiva do Evangelho. Quando você maltrata alguém e faz o que é errado, você está perseguindo o seu Criador, o próprio Deus, que tanto lhe quer bem. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei o que você fez até aqui. Quantos nãos você já disse para Jesus? Mas eu quero dizer para você que Ele não vai desistir de você. Então não importa quantos não. E esses não, muitas das vezes, é com ignorância, é com incredulidade. O interessante é que Jesus vai na contramão do que o mundo prega e vive. Como eu já disse, quem iria atrás de Saulo para dizer que o ama? Qual seria a condenação, a punição de Moisés? Qual seria a punição de tantos outros? E Deus, Ele vai ao encontro justamente dessas pessoas. Deus vai ao encontro do mais indigno pecador. E quando Jesus, Ele encontra Saulo, quando Jesus te encontrar, qual será a sua reação e a sua atitude? A de Saulo foi cair por terra, porque ele viu, ele já tinha ali um conhecimento do que Deus queria, mas ele estava cego espiritualmente. Quando Jesus encontrou Saulo, derrubou ele do cavalo, deixou cego. Mas não foi Jesus que derrubou Saulo do cavalo. Foi as suas convicções, foi o seu pensamento que fizeram com que ele caísse das suas convicções. E o amor de Deus, Ele não derruba ninguém, Ele não deixa ninguém cego. O amor de Deus age diferente. Jesus diz, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio por causa dos seus erros, porque senão eu não estaria aqui, nenhum de nós estaríamos aqui, nem muito menos Saulo e tantos outros que você julgue que seja indigno pecador. Ele não veio por causa dos seus erros, ele veio por causa de mim e por causa de você. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto o ser humano estiver respirando, ainda há esperança para ele. Agora é com você. Pense, que direito você tem diante de Deus de questionar alguma coisa? Nós não temos nenhum direito. E outros julgam que têm o direito de exigir alguma coisa. Nós não temos. Mas quando Deus, Ele decidiu ir ao encontro do pecador, Ele decidiu o encontro de vir a cada um de nós, nesse presente momento. Quando você ouvir a voz de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. Agora voltando lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Então, quando você ouvir a voz de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. E quando você entender o chamado de Deus, diga: envia-me a mim.
Então, quando você ouvir a voz de Deus, não importa a sua condição em que você se encontre, diga: eis-me aqui, Senhor. E quando você entender o chamado de Deus, diga: envia-me a mim, assim como Isaías respondeu. E lembre-se, todas as vezes que te fizerem um convite para você ir a um culto, a uma reunião de oração, te entregarem um folheto, um versículo bíblico que te mandarem via mensagem de texto, ou um pregador fizer o apelo, é Jesus te chamando. Amém. Então lembre-se disso. Todas as vezes em que você ouvir essas colocações que eu fiz aqui agora, é Deus te dando a oportunidade para que você se encontre com Ele. E qual será a sua resposta? Eis-me aqui, Senhor. Pense no amor de Deus por você, por sua vida. João 11, 12 diz: Ele veio para todos, mas só os que creram no seu nome se tornaram seus filhos. E João 3,16, como eu já disse, que Deus amou o mundo de tal maneira que amou o mundo. Não amou o mundo, não. Ele amou as pessoas. E aqueles que creem terão a vida eterna. Sabia que você pode chamar a Deus e Ele vai te responder? Isaías 58, versículo 9, ele disse: eis-me aqui. E 65, versículo 1, ele disse: eis-me aqui. Vamos, Lucas capítulo 18, versículo 41. E Jesus vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Um vai dizer que eu ande, outro que eu veja, outros me ajuda na minha incredulidade. Então Jesus, nesta noite, está te perguntando: o que queres que eu te faça? Que você possa crer e meditar nesta palavra. Chegou a sua vez, agora é com você. Responda: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Que você já é um cristão, você possa meditar naquela simples vida de Ananias que Deus usou para discipular a pessoa mais difícil, vamos dizer assim, e Deus usou tremendamente. E assim como Paulo tem o orgulho, a alegria de dizer que Timóteo era o filho dele na fé, Ananias: não, eu tenho um filho maior. O meu filho na fé foi quem? Foi Paulo. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir para que